Hoje eu quero falar contigo sobre dedicação, sobre essa cultura de alta performance que a gente vive, sobre esse negócio de uma parada meio David Goggins aqui, né? Tipo assim, cara, stay hard, né? 5 a.m. Club, acorda cedo, produz pra caramba, é, trabalha enquanto eles dormem, sei lá. Essa parada de alta performance, no final das contas, de meio coach, de produtividade. E quantas vezes isso aqui está associado a uma ideia de sucesso. Eu sou o Diego, sou psicólogo e eu quero falar hoje desse assunto aqui contigo e o quanto que tomar essa atitude e entrar nessa cultura e o quanto tu já está imerso nessa cultura, eu posso te provar isso, já está atrapalhando a tua forma de lidar com as coisas, de trabalhar, inclusive de procrastinar. Eu quero trazer hoje aqui uma diferença, eu conversava até em consultório mais de uma vez, a diferença entre dedicação e obsessão, tá? Eu posso te perguntar, o que tu acha? Comenta aqui embaixo, né? Antes de tu ver o seguinte do vídeo, né? Eu vou conversar. O que tu acha que é a diferença entre dedicação e obsessão? Tu acha que para eu ter sucesso em alguma coisa, para eu conseguir vencer na vida, eu tenho que ser obsessivo por aquilo? Muitas vezes a gente vê isso, né? É tipo assim, não, fulano deu certo porque ele era obsessivo com aquilo. Ele focou naquilo. É dedicado. Mas tem uma palavra, né? Dedicado. Mas por que a gente usa obsessivo? A gente pensa mais em obsessão, a gente pensa mais do que dedicação. Eu acho que a chave para a gente conversar aqui sobre isso, ela está muito associada ao preço que a gente está disposto a pagar. Né? O preço que se paga. Vamos pensar assim, vamos ilustrar melhor. Tu concorda comigo que para eu chegar em lugares que os outros não chegaram, eu tenho que, claro, ainda mais em questão profissional, alguma coisa na vida, essa coisa de sucesso, está muito associado a pagar um preço, né? Certo? Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que pagar um pedágio, eu tenho que fazer alguma coisa que os outros não fizeram ou não fazem. Então, eu posso supor que eu tenho que pagar um preço maior do que os outros. Se eu pago um preço maior do que os outros, eu tendo a achar que eu vou chegar num outro lugar. Isso aqui já começa um problema, né? Mas acho que aqui a gente pode chegar num acordo. Acho que aqui a gente concorda com isso, né? Eu pago um preço que os outros não pagam, por isso eu tenho um feedback diferente dos demais. O dedicado, né? A pessoa que é dedicada a alguma coisa, por que a gente diz que ela é dedicada? Porque ela foca a sua atenção naquilo lá. Mas, ô Diego, obsessivo não seria a mesma coisa? É a mesma coisa. A diferença entre a dedicação e a obsessão, anota isso aqui, pelo amor de Deus. Grava isso nessa tapuera que é a tua cabecinha. A diferença entre dedicação e obsessão é exatamente isso. O quanto que eu pago do preço. A diferença do dedicado é que ele ainda não está nos fins que justificam os meios. O obsessivo, ele está nessa moral. Os fins justificam os meios. Por causa disso, ele paga um preço criminoso, digamos assim. Um preço que até imoral, eventualmente. Percebe, né? Aquela pessoa que... Quando que a gente vai dizer que configura um obsessivo? Cara, eu não estou nem mais dormindo. Eu não dormi fazendo isso aqui várias noites a fio. Esse não é um cara dedicado, né? Esse é um cara obsessivo. Um cara, geralmente dizem, né, esse cara é um cara dedicado à família. É engraçado, né? A gente diz, esse obsessivo no trabalho e dedicado à família. Duas coisas diferentes, né? Dois lugares diferentes, a gente pode dizer assim. Obsessivo no trabalho, ou seja, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Ou seja, eu sacrifico minha família, eu sacrifico minha saúde, eu sacrifico mais dinheiro, eu sacrifico, sei lá. E a dedicação, assim, cara, eu acho um espaço para isso aqui. Eu consigo dedicar minha atenção. Vou dedicar minha atenção para aquilo. O dedicado, ele ainda está, digamos, nessa grande caixa de areia que é a moralidade, digamos assim. Ele não sacrifica bens superiores em prol de bens inferiores. Como assim? Isso aqui é nada mais, nada menos. Vamos dar uns passos atrás. O mundo, assim como o mundo dos homens, né? Mas o mundo ele é regido por leis, certo? Ou seja, há leis. Tem leis da física, tem leis da natureza, tem certas coisas, né? Matemática, leis matemáticas.
Só que aí tem uma coisa que a gente chama que é uma lei do bem viver. Se chama ética. Né? A ética é isso, a moral é isso, é a lei do bem viver. Ela tem essa pretensão de encontrar um lugar e dizer assim, beleza, quais leis que... Vamos lá, essa caneta, ela vai ser bem sucedida na medida que ela respeita uma lei, né? Que ela sirva para escrever aqui. Né? Ela atinge essa finalidade, ela trabalha bem, ela respeita essas leis. Quando ela respeita essas leis, ela não consegue atingir a finalidade dela. Por isso a gente poderia dizer que foi uma caneta infeliz. Foi infeliz no seu feito, no seu trabalho. O homem também. O homem ele também vai ter essa parada de assim, ó, parece que, porque como é uma coisa que está na existência, né, e tudo que está na existência respeita ou precisa respeitar uma lei para chegar na sua felicidade, o homem também. Então, vê, quando a gente fala de algo é moral ou não, é muito tolo quem vai tomar isso aqui por, sei lá, um conjunto de regras que a igreja inventou, que os homens inventaram, Roma, o diabo que seja, o Estado, o STF, sei lá. Seria tolo. Não, existe realmente algumas coisas que a gente faz e que nos deixa mais felizes e outras nos deixa mais infelizes, né? Sei lá, matar o próximo, né? Cometi um homicídio. Cara, em geral, matar um inocente vai me trazer uma tremenda infelicidade, certo? Enfim, a gente poderia ir mais adiante nisso aqui, mas não é o tema do nosso vídeo. Ou seja, existe uma lei. Se existe uma lei, a gente pode presumir que existe uma ordem. E toda vez que eu traio essa ordem, ou seja, existem coisas superiores e coisas inferiores. Quando eu troco uma coisa superior por uma coisa inferior, a saber, sei lá, eu vou comer a vizinha, mas eu sou casado, eu traí a confiança da minha esposa, eu traí a promessa que eu fiz para ela. Isso é um bem superior ao bem de comer a vizinha. Concorda comigo? Beleza, tá. Então existe uma ordem. Se eu obedeço essa ordem, eu vou tender a ser feliz. O obsessivo, ele não obedece essa ordem. O obsessivo, ele faz um hack, né? Ele faz um atalho. Ele usa o Game Shark no joguinho, que ele tenta um atalho. E justamente o atalho se chama atalho porque ele não é o caminho natural. Ele quebra as regras de algum modo. Ele faz essa troca, ele sacrifica algo que os outros, de repente, não sacrificariam, porque justamente os outros estão com a cabeça no lugar. Só que olha que massa isso aqui. Existe uma cultura de alta performance que aplaude o obsessivo, que aplaude esse sujeito que está disposto a pagar o preço e tal, e não sei o que. Desde quando que isso aqui virou um herói? Esse arquétipo do guerreiro, custe o que custar e tal. Claro, se a gente for ver, tem muito isso no cinema, né? Aparece muito isso nas artes. O sujeito que abriu mão de tudo e de todos para vencer e tal. E aí tem, né, antigamente, pelo menos os filmes antigos, ele termina sozinho no fim. Que é o fim de, hoje, muitas mulheres, por exemplo, que focam só no trabalho graças à mentalidade feminista. Muitos homens que acabam se divorciando justamente porque as mulheres se encheram o saco desse cara que só pensa em trabalho. É justamente obsessivo. E aí quando ele está obsessivo, tu fica desordenado, tu começa a ficar meio neurótico. Por quê? Porque em algum lugar de ti, tu sabe que tu está quebrando... Cuspi aqui, choveu. Tu sabe que tu está quebrando essas regras e vem uma crise de consciência. E eu preciso criar mentiras para poder justificar essa cagada que eu estou fazendo. Essa cultura de alta produtividade, cara, é uma merda. Chama de produtividade tóxica, né? De hustle culture, né? É horrível. Isso aqui vai nos levar para um outro problema, né? Que é uma noção de meritocracia absoluta. Porque, olha, pensa assim, faz sentido, né, na cabeça do obsessivo, que, olha, Diego, se eu me dedicar o suficiente, se eu pagar o preço, aí eu vou bater lá naquela premissa inicial, né? Olha, é justo que eu ganhe algo que os outros não ganharam, porque eu paguei um preço que os outros não pagaram, certo? Não, não é assim. Por quê? Essa é a noção de uma meritocracia absoluta. Que é onde se eu me sacrifico, necessariamente a realidade tem que me recompensar. Ou seja, acaba sendo o bem superior que eu acabo colocando acima de tudo é o sofrimento. Ou seja, veja como eu sofri, veja como eu me dediquei, veja as noites em claro que eu me dediquei a isso. Portanto, é justo que eu tenha um bom desfecho. E se não teve um bom desfecho, tá errado. Como assim? Como assim? Minha mulher quer se separar de mim agora. Como assim minha saúde tá uma bosta? Como assim?
Assim mesmo. Por quê? Porque não quer dizer que quanto mais tu sofre, mais tu merece ganhar. Cara, isso aqui é para abrir um alçapão na tua cabeça, porque é isso que a gente vê todos os dias na internet. Dedique-se, trabalhe enquanto eles dormem e tal. Meu irmão, não, cara. Não tem nada a ver com isso. Tu precisa ser dedicado. Dedicado. O que é o dedicado? Ele respeita uma determinada ordem. Ele dá. Ó, eu vou me dedicar mais ao trabalho. Tá bom, cara. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de ficar brincando no Reels. Deixar de ficar brincando no Instagram. Vou parar de ficar vendo putaria. Vou parar de ficar coçando o saco. Vou parar de ficar de trelelê, de conversinha, cafezinho e tal. Cara, beleza. Isso aí realmente. Isso é inferior ao bem que tu pretende almejar, que tu almeja ali no trabalho. E aí sim a dedicação funciona. Só que, claro, não tem tanto glamour. Não é tão romântico quanto eu ser obsessivo e contar a história do sujeito que largou tudo, que fez e que pagou o preço e que eu fiquei anos aqui e a minha mulher suportou para que hoje a gente possa colher os louros, porque afinal os fins justificam os meios, não é, companheiro? Os fins justificam os meios, né? Não, é um preço que eu vou pagar por um tempo. É só uma questão de tempo. Pois é, tolo, né? Bobinho. Bobalhão. Né? Um grande bobalhão. É esse arquétipo de guerreiro elevado ao extremo. Eu sou um guerreiro, stay hard, né? Essa coisa David Goggins aqui, esse estoicismo e tal. Quando, na verdade, muitas vezes o que falta é delicadeza, cara. Que é um arquétipo de cuidador, de sabedoria, de atenção, de delicadeza, de carinho. Porque o obsessivo, ele se torna... Olha, é legal que o Julián Marías, ele um filósofo espanhol, tá? Ele vai dizer que a gente tende... por exemplo, se eu tenho muito amor ao dinheiro, eu tendo a ficar metalizado, frio e duro. Né? Um cara que gosta muito de dinheiro, ele fica assim, ele fica metalizado, porque o cobre, né? O níquel, fico niquelizado. Eu tendo a me tornar muito parecido com aquilo que eu amo, no final das contas, aquilo que eu estou obsessivo, ali no caso. Ao que se parece um sujeito obsessivo no trabalho? Ele parece um ser humano? Não. Ele parece muito mais uma abelha, né? Uma vez eu tava de coração partido, assim e tal. E aí um amigo meu chegou para mim e disse: Diego, que são os próximos passos, né? O que tu vai fazer? Aí eu falei para ele, cara, eu acho que eu vou me dedicar ao trabalho agora um pouco. Que é isso, né? Como homem, o cara sempre faz isso. Né? Qual é a resposta para esse problema? Trabalho, vou focar no trabalho. Ah, sei lá, tô com câncer, vou focar no trabalho. Ah, eu coração partido, vou focar no trabalho. Trabalho. Claro, o trabalho dignifica o homem, né? Mas dignifica o homem na medida que ele está ordenado. Porque trabalho, eu não sou homem. Eu sou uma abelha. Né? É só isso. Eu vou da colmeia pro trabalho, da flor, né? No caso, da colmeia pro trabalho, do trabalho pra colmeia. Do colmeia pro trabalho, trabalho pra colmeia. E aí ferrou, né? Ou seja, eu não tô sendo um ser humano aqui. Peraí que tá tocando um alarme que eu vou fechar a janela. Desligaram o alarme bem na hora que eu fechei a janela. Então acaba se parecendo muito mais com uma abelha, cara. Ah, mas Diego, mas vai ter um monte de mel depois. Vai ter um melzinho gostoso. Mas tu não vai comer esse mel, né? Vai ser algum filho da puta que vai lá e vai comer o teu mel. Vai tirar lá da colmeia e vai levar embora. Enquanto tu segue lá trabalhando que nem um doidado, né? Exatamente assim, né? Vai lá. A apicultura, não é assim? A abelha trabalha. Pra cara quem come mel é a gente, né? Não é a abelha. Ou é a abelha rainha lá. Tanto prepara para outro comer. Ué, trabalho de corno, no final das contas, né? Se trabalho de abelha, no final das contas, é o quê? Trabalho de corno. Então, essa cultura, cara, de coachismo, de produtividade, de alta performance, essa meritocracia, né? Ou seja, é justo que eu receba o mérito por esse trabalho hercúleo que eu empreendi aqui, ó meu Deus, e tal, como um guerreiro que abraça a dor. Isso aqui a gente consegue extrair da onde, tá? A gente consegue explicar isso a partir de uma ótica psicológica,
que é uma compensação dialética. Eu explico, tá? Claro, a gente vem do quê? De uma cultura contrária a isso, muito oposta, que é do conforto, que é aquela coisa da vida boa, da vida mansa, uma coisa meio hippie, que ninguém quer trabalhar e coisa e tal, não se acha bom funcionário, ninguém quer trabalhar bem, babapá, papapá. Porque geralmente é isso, né? O cara da alta performance, ele critica os geração Z, que são todos uns bundão e não trabalham bem. Os geração Z olham para isso aqui e dizem, mas também olha aí, porra, cara, porque geralmente esses são filhos daqueles, né? Tá bom, critica e vai. E aí aparece essa compensação dialética, ou seja, eu vou muito para um lado, aparece o polo oposto, o outro extremo, né? Eu saio desse conforto, quem não quer trabalhar, dos vagabundos e tudo mais, maconheiro e tal. Cai aonde? E aí cai nessa coisa de alta performance. Só que aí que tá, né? Tipo, são dois polos doentios, no final das contas. Nenhum dos dois trabalha bem a humanidade. Quando, na verdade, ou seja, qual seria a solução, né? Eu ter a cabeça clara, uma ordem dos meus amores, uma ordem daquilo que realmente é importante, e eu me dedico na proporção que essas coisas são importantes. Olha, minha família, minha religião, meu trabalho, meus amigos, isso tudo precisa ter um peso. Isso tudo precisa ter um tamanho adequado. E aí eu me dedico nisso na medida que isso me recruta. Diego, mas eu passo 8 horas trabalhando. Ué, não é assim, velho? Então quer dizer que eu vou... Não, por quê? João da Cruz, ele fala um negócio bem bacana, ele diz assim, se vive mais onde se ama do que onde se vive. Se vive mais onde se ama do que onde se vive. A pergunta é onde está o meu coração naquilo, né? Ou a minha atenção, né? Aonde estão os meus afetos naquilo. Eu posso trabalhar para, sei lá, para poder, pela minha família, né? No caso, deixa ali uma fotografia da família, olhando, etc. Sair dessa cultura desse guerreiro que só quer essa honra, que quer essa coisa, que quer, porra, sacrifício. Às vezes compensa com o outro lado, né? Claro, a solução ela está em sustentar essa tensão, porque vai estar em nós uma das duas culturas, né? Que está em voga no coletivo. Ou vai estar em mim presente essa cultura do maconheiro vagabundo, do conforto que não quer trabalhar, ou vai estar em voga em mim essa outra da alta performance, o trabalho pelo trabalho, abelha. Beleza, cara. Eu sabendo disso aqui, eu preciso sustentar uma tensão que não deixa eu cair para lá. E quando eu sustento essa tensão, eu começo a me achar ali no meio, o meu jeito de fazer. Como é que fala no mundo corporativo, né? Work-life balance, né? Ou seja, um balanço de vida e trabalho. Tá, beleza. O mundo corporativo tem essa pataquada, mas ninguém segue essa porra, né? Segue judiando os caras. Então é isso, cara. É esse detalhe. Presta muita atenção nisso. Né? Entre a dedicação e a obsessão é o preço que se paga. A diferença é que o obsessivo ele paga um preço imoral. Os fins justificam os meios para ele. Porque, sei lá, porque ele ouviu uma historinha de algum coach, alguma coisa que no final das contas vale a pena porque eu me dediquei por muitos anos. Essa história, né? Isso é muito romântico. A gente vê muitos influencers que contam a história. Porque eu me dediquei muitos anos, eu fiz o que os outros não estavam dispostos a fazer e tal. Cara, e às vezes tu pode estar fazendo algo que os outros não estão dispostos a fazer e não ter o resultado. Simplesmente porque a vida não sorriu para ti. Existe um quê de acaso, digamos assim, um quê de sorte, um quê de estar no lugar certo na hora certa, porque vai ter pessoas que não se sacrificaram tanto quanto tu e vão ter mais resultado. Por quê? Porque a vida não é uma caixinha, a vida não é uma equação onde eu digo, ora, se eu aplico sofrimento, esforço, é igual, portanto, a sucesso, claro. Essa é uma simplificação tola. Claro, funciona para os vagabundos. Tu fala isso para um maconheiro que está cansado de ser um maconheiro e tal. Funciona, mas tem muito mais fins psicológicos, pedagógicos. Agora, tu olhar isso como estrutura da realidade, tem que ser um tremendo imbecil ou um charlatão brabo. E tem que ser um idiota para acreditar nisso aqui. Beleza, realmente, às vezes a gente é idiota, a gente é meio ignorante, a gente cai nessa aí. Porque é muito seduzente, mexe com as nossas tripas, dá uma perspectiva de futuro. Quando, na verdade, a solução está naquela coisa tão odiada pelos adolescentes, porque isso aqui, na verdade, é tudo papinho de adolescente, né? A gente está cristalizado numa maturidade de um adolescente. Que é o trabalhar bem, cara. Trabalha bem. Compre bem o teu trabalho. Tu não precisa ser obsessivo. Compre bem o teu trabalho constante, com constância. Bem, eu vou fazer bem o que eu tenho que fazer mesmo, com generosidade. Entrego até um pouquinho mais. Compro bem.
na hora que eu tenho que trabalhar, trabalho na hora que eu tenho que trabalhar, com pontualidade, as virtudes básicas aqui, né? Não precisa ser obsessivo, né? É que às vezes é isso aí, sai do vagabundo, que não consegue nem respeitar um horário. Não, é às 3 horas a reunião, então é 3 horas a reunião. Não, então eu vou ser obsessivo. Pode ver, se tu caiu nessa aqui é porque tu era um vagabundo. Sinto muito. Eu sei que pode doer, mas caiu nessa obsessão porque é uma mera compensação dialética. Paciência, tá? Então, te dedica, cara. Né? Desculpa, não é um passe de mágica, mas aqui a minha ideia é isso, desfazer, tipo Mr. M, né? Fazer, caraca, meio que um mago aqui, né? Vamos lá, vamos mostrar como é que funciona essa mágica. Essa cultura de alta produtividade é coisa de adolescente, tá? Se tu tem mais de 16 anos de idade, já está na hora de deixar de ser adolescente e começar já a pensar que nem adulto. Se tem mais de 30, então, Jesus amado, tá? Tem coisas mais importantes nessa vida do que ser uma abelhinha que vai fazer mel para outro comer. Tá bem? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Não façam nada que eu não faria. Se inscrevam no canal aqui, curte esse vídeo e fica atento. Te dedica, não seja obsessivo, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Não faz nada que eu não faria. Tchau, tchau.